A todos com a paz do Senhor e agradecer a Deus por mais uma semana, semana de conquistas, semanas de vitórias, por estarmos aqui, podermos nos acrescentar para a nossa vida mais conhecimentos da palavra do Senhor. Essa semana eu trouxe um tema bem interessante para vocês, que foi sobre a Juízes um rei que ele gostava de ser sempre o maioral naquela época, acima de todos os reis, que foi o Adoni-Bezeque. Em Juízes 1 encontramos, foi naquela época que Josué estava começando a conquista da grande cidade de Canaã, em que eles já estavam ali prontos para batalhar à frente dos cananeus, não é? Então a gente vê que foram muitas batalhas que Josué participou. E eu creio que foi um grande momento histórico naquela época que ele conseguiu mostrar que era um grande guerreiro. Mas eu quero acrescentar aqui, quando em Juízes 1, como vamos acrescentar aqui alguns versículos, em que diz: E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Aí disse o Senhor: Judá subirá, eis que entreguei esta terra na tua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo à minha herança e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na tua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque também em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim diz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. É uma história muito forte, gente. Quando diz aqui que Josué, após Josué a morte, surgiu, foram grupos, não é, naquela época que existia, foram 12 tribos, e Judá foi a escolhida para lutar com os cananeus. Mas aí Judá escolheu também o quê? Simeão. Aí eu entendo aqui o quê? Que quando você é escolhido para uma grande batalha que Deus promete para cada um de nós, as batalhas da vida, Ele vai escolhendo a cada momento, cada indivíduo para que ele seja bem tratado e trabalhado. Nunca escolha entrar numa guerra se Deus assim não fez a permissão para que você entrasse naquela batalha, naquela guerrilha. Porque quando Deus não dá autorização, você poderá ter surpresas durante toda a tua vida, até pagar um preço alto por você não obedecer ao Senhor, não é? E eu vejo assim, que essas batalhas são batalhas que a gente vai acontecendo em nossas vidas. É como um dia atrás do outro que a gente começa a guerrear contra a gente mesmo, no espiritual, que não é fácil para ninguém. São as guerras espirituais. Mas não devemos lutar contra o nosso irmão, porque sim contra as potestades e os principados. Não é? Que a gente sabe disso muito bem. Efésios 6. Porque a gente tem que ser bem, observar, vigiar o que está para acontecer com cada um de nós. A gente tem que ter um certo discernimento para que você se proteja das maldades. Os dias são maus, não é? E aqui diz assim, quando eles falaram que Adoni-Bezeque fugiu
eles fizeram de tudo para alcançar, porque você nunca fuja do que é coisa mal. Não deixe de lado as indecisões. Não deixe de lado as respostas que não teve encontro de posição positiva na sua vida. Você tem que resolver aquela situação. A cada situação que você vai passando em sua vida, não deixe situações mal resolvidas, porque Deus não vai chegar, não vai te dar resposta se você não se entregar, se você realmente não criar uma grande intimidade com o Senhor. Você vai ficar com coisas mal resolvidas e não vai saber como agir em alguns momentos da sua vida. Glórias a Deus. E Adoni Bezeque era um homem mau naquela época, era um rei que ele feriu 70 reis naquela época, cortando o dedo polegar da mão e dos pés. Dos pés você ia perder o equilíbrio. O equilíbrio que nós perdemos às vezes em cada momento de nossas vidas. A gente se desequilibra por qualquer coisa, porque você não olha o que é firmeza, o que é real, o que Deus vem mostrando a cada segundo para cada um de nós, irmão. Então, nosso equilíbrio pode ser perdido por qualquer situação, com indecisões, com você vai mostrando que você não é aquela pessoa, que você, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque tu estás comigo, ele diz assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4, ele diz assim, que não adianta você querer tomar decisões sem que confirme comigo as respostas do teu coração, irmão. São coisas que você já sabe que ele vai mostrando em todos os momentos de nossas vidas, né? Ele sempre mostra isso aí, como podemos obter fé e força de Deus se você, nas dificuldades, é que nós encontramos as respostas. Você se aproxima mais de Deus, você abre mais seu coração, mostrando que é dependente dele. Nunca ache que você é isolado, porque você fica sem forças. Então procure cada vez mais ao encontro do Senhor, ao encontro na caminhada juntamente com Ele, para que Ele te conforte quando você estiver em situações que você vê que não vai encontrar resposta de momento. Amém? Glórias a Deus. E assim seja feita sempre a vontade de Deus. Eu deixo com vocês também, sempre, que quando ele disse assim, Adoni Bezeque, que as mãos também, quando eram cortadas, o polegar da mão, era para que, naquela época, o soldado perdia a firmeza para usar flecha, usar espada, o que fosse. Então ele já sabia. Você vê que o mal tem que ser erradicado pela raiz, porque quando ele fazia isso durante 70 pessoas, ele tinha um espiritual negativo que não era ele. Algo que tomava conta de Adão de Bezeque. Eu creio assim, que ele era um homem que tinha um mal nele, um mal espiritual, era um mal que não tinha, que a gente não, pelo que eu vejo, ele era aquele mal que estava assim de anos a anos na vida dele. Era um homem que era perseguido. Mesmo assim somos nós, se a gente não tomar cuidado. Vem as perseguições da nossa própria vida, dos acontecimentos, porque não estamos livres aqui em nenhum momento para que a gente seja vítima de situações, vítimas de qualquer coisa que vá cometer, que você leve você a tomar decisões, dizer que eu não quero mais nem ficar mais naquele templo, eu não quero mais fazer a caminhada junto com aquele pastor, eu não quero fazer a caminhada mais junto com meus irmãos, eu não quero mais hoje dirigir esse culto, eu não quero mais louvar. Então leva você a fazer muitas situações quando você perde o quê? O equilíbrio da mão, o equilíbrio da palavra, você começa a se perder. Mesmo assim ele fazia. Por isso que ele era cometido de fazer todo esse mal. E assim ele disse que Deus teve o paga para ele. Então eu creio assim, quem planta colhe. Se você semeia pouco, você vai colher pouco.
Se você semeia muito, você vai colher muito. Então, eu creio que era um rei muito mau e até colocaram onde ele estava enterrado uma pedra para que não surgisse mais outro rei, nunca mais na vida dele, daquele tipo como era Adoni-Bezeque. E eu vejo a conclusão assim que a gente nunca tome as decisões precipitadas, decisões assim. Não entre numa guerra que não é sua. Eu vejo assim. Não perca o equilíbrio por qualquer coisa, porque Deus, a peleja é de Deus, não é tua. Não é o equilíbrio, a flexibilidade de ser uma nova pessoa, de ter um novo renovo como ser humano, como irmão, ele está te dando esse espaço. E eu deixo aqui também que fique Jeremias 29 anos. Pois eu bem sei os planos que estão projetando para vós, de Jeová, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Nunca perca a esperança que existe um grande Deus trabalhando na minha vida e na tua vida, irmão. Que seja assim, que Adoni-Bezeque seja expulso das nossas vidas. Não faça como Adoni-Bezeque, que você, anos e anos implantado no mal, que poderá estar em você, que você poderá procurar pessoas que poderão te ajudar, pessoas que mostrarão para você que existe uma caminhada a seguir, uma caminhada a ser conquistada por cada um de nós. Que você seja essa pessoa que entre na palavra de uma forma mais espontânea, para que você receba e não seja essa pessoa que murmura. Deus vai estar contigo em todos os momentos. Creio que Ele está em cada passo que nós damos, cada decisão, Ele vai estar ali contigo. Mas esteja pronto para que você receba essa mensagem e que você aceite. E não aceite como era feito por Adoni-Bezeque, que foi encontrado em Bezeque, que era o mal naquela época, né? Que era o rei que deixava brecha para o mal, brecha para que ele achava que estava dominando tudo. Mas quando vem o Deus, que é justiceiro em nossas vidas, aí ele vai dar todo o caminhamento e todas as decisões mais possíveis e prováveis para que sejamos uma nova criatura. E assim seja feita a vontade de Deus na minha vida e na tua vida. Glórias a Deus. Agradeço nesta sexta-feira mais uma oportunidade que Deus nos deu. Em nome de Jesus. Glórias a Deus.